Olá, eu sou a professora Silvana e hoje venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um transtorno que estamos recebendo em nossas escolas. Ano de 2012 eu trabalhei como orientadora educacional, que na época na minha rede, essa profissional, ela trabalhava no auxílio aos professores, aos gestores, com os estudantes que eram matriculados regularmente na rede regular de ensino, mas vinham com diagnósticos, laudos de especialistas com alguns transtornos. Eu trabalhava com várias crianças, adolescentes da educação especial. E recebemos um estudante com o TOD, o transtorno opositivo desafiador. Todos nós da equipe gestora, junto com a mãe, que na época a mãe que era responsável pelo estudante, começamos a fazer um trabalho para auxiliá-lo. E como trabalhar com crianças e adolescentes que têm esse transtorno? Nós bem sabemos que nós, professores, não podemos fazer diagnósticos. Nós, professores, apenas observamos e fazemos relatórios quando são solicitados para que o atendimento médico continue, para que o médico possa saber como está sendo o processo de aprendizagem desse estudante dentro da unidade escolar. Mas nós não fazemos diagnóstico. Para esse transtorno em específico, quem faz o diagnóstico são os especialistas da saúde mental, em específico, porque é um transtorno de comportamento, Então, eles que fazem esse diagnóstico. Agora, falando para vocês um pouquinho, então, porque eu tenho que estar sempre estudando, sou professora, estou em sala de aula, como eu disse, recebo estudantes da educação especial, sempre crianças, adolescentes, com laudos, e são laudos mais diversos. Então, muitos transtornos que hoje nós nos deparamos, nós não temos experiência para trabalhar com esses transtornos. Onde nós vamos procurar ajuda? A ajuda vem de nós mesmos. Nós temos que pesquisar, nós temos que estudar a melhor maneira para inserir essa criança de fato no ensino-aprendizagem, de fato ali na socialização, na interação social. Então, estudando, a gente consegue sim fazer um bom trabalho, mas tem que pesquisar muito, estudar muito. E pesquisando sobre esse transtorno, o que a gente percebe? Ele é caracterizado por um padrão persistente de comportamento. Que tipo de comportamento é esse? É um comportamento desafiador, desobediente, hostil, onde nós que somos responsáveis, somos superiores dessas crianças e adolescentes, somos desafiados por eles constantemente. Pais, tios, avós, todos aqueles que cuidam, que estão próximos e que querem colocá-lo dentro das regras, que fazer com que sigam regras e interajam, colocamos ali para eles algumas atividades. Então vamos falar um pouquinho dos sintomas. Lembrando que quem faz o diagnóstico não somos nós professores, não são os docentes, são os especialistas da saúde mental. Então, o transtorno opositivo desafiador, quem faz o diagnóstico, quem entrega, quem faz o diagnóstico são esses profissionais. E nós, lógico, temos que estudar para poder darmos conta de auxiliar esse estudante e inseri-lo na nossa sala de aula da melhor maneira possível, deixando para ele um ambiente saudável. Então, quais são os sintomas? Então, os sintomas desse transtorno, estudando, procurando em fontes para poder estar. Então, quais são os sintomas desse transtorno? Explosões de raiva, eles têm muita raiva. As explosões, elas são às vezes incontroláveis. Dificuldade de aceitar regras e limites. Comportamento vingativo.
da criança ou do adolescente quando alguma coisa que não deu certo para ela quer se vingar. Então ela tem esse sentimento de vingança, teimosia, muita teimosia em vários momentos. Desafio constante a autoridades. Quem são essas autoridades? Como eu disse, pais, avós, professores, quem cuida, quem está ali para cuidar, né? Tem dificuldade de manter relações sociais, afetando inclusive a aprendizagem. Então, essa dificuldade de ter interação social, relação social, atinge, né, afeta a questão da aprendizagem. Isso sem dúvidas, né? Tem dificuldade de compreender regras, não compreende regras, não aceita regras. Opiniões de terceiros, é muito difícil ela aceitar a sua opinião, é a dela que deve prevalecer sempre. Por isso esse conflito constante. Não lida bem com frustrações. Então, quando ela é frustrada, a gente consegue perceber o descontrole emocional. É um descontrole emocional muito grande. Muitas vezes, com esse descontrole, ele explode, né? A criança explode e fica muito raivosa, que é uma situação muito difícil de lidar, porque é um descontrole total dentro do ambiente em que ele está. Para aprofundar um pouco mais, para que entendamos um pouco mais desses sintomas que o transtorno opositivo desafiador traz, vou falar um pouquinho mais para vocês. Por quê? Porque quando vocês, professores, receberem uma criança com este diagnóstico, é muito importante que vocês observem se realmente esse comportamento relatado pela mãe, trazido no diagnóstico, é só no lar onde ela vive, com os pais, ou também no ambiente escolar. Então, por isso, a nossa observação enquanto docentes é muito importante, porque ali a criança ou adolescente fica conosco durante o dia 4, 5 horas. Então, observemos se realmente há esse desequilíbrio de comportamento dentro da sala de aula também. Isso é importante, tá? Tanto para o profissional da saúde mental que está tratando, quanto para nós, para que entendamos como lidar, entendamos em que momentos essa criança tem esse comportamento desafiador. Então, quais os outros sintomas que são constantes, né? Que são ali que a criança tem durante o seu dia? Discute com adultos com muita facilidade, perde a calma com facilidade, desafia as regras e as instruções. O que você fala para ela fazer, ela faz ao contrário, ela está desafiando você o tempo todo. Importuna as outras pessoas, as outras crianças, faz coisas que deixam as crianças irritadas. Ela faz até ela irritar, porque o propósito dela qual é? Irritar, importunar aquela criança, aquele colega de sala, a professora. Isso é o que ela faz, ela importuna mesmo, né? Provoca adultos e outras crianças, gosta de provocar também. Provocar fazendo o quê? Às vezes a criança tá ali brincando, fazendo a sua brincadeira com o seu brinquedo, pois ela pega aquele brinquedo, ela tira aquilo que a criança está com ele na mão para provocar a criança, né? Reage a repreensões, né? Se você repreende, se você fala para ele que aquilo ali não pode, você não deve fazer isso. Olha aqui a nossa regra de convivência, você está infringindo a regra de convivência. Então, o que ele faz? Reage a essas repreensões ou regras com agressividade. Eles são agressivos também, agressivos dentro do ambiente. Ou a manha exagerada, faz uma manha com exagero, foge à normalidade. Não sabe expressar emoções intensas. Geralmente, quando está com emoções intensas, ela grita muito. Transfere a culpa dos seus atos sempre para o próximo. Nunca é ela que fez. É o colega que fez, é a mãe que fez, é o pai que fez, mas ela não fez. A culpa é sempre do outro, não é dela, né? Briga com os amigos de escola, as brigas são constantes.
ele não escolhe as pessoas para brigar, briga com todas as crianças, né? Quando acaba querendo fazer uma vingança contra uma pessoa ou contra um colega, essa vingança geralmente é cruel, né? A ponto de quebrar um pertence do outro, jogar longe. Então, tudo isso são características que são importantes ser observadas, né? E constantemente trabalhar a questão das regras tem que ser constante. Por isso que eu digo, essas características, essas né, que eu estou falando para vocês, dessas crianças, esses sintomas, eles são diagnosticados por quê? Por um especialista. Nós estamos ali observando, uma vez que a gente recebe o diagnóstico, o nosso papel é observar, conversar sempre com a mãe, estar informando a mãe, né, para saber se realmente vem a calhar tudo aquilo que é na casa com a escola também, né? Então é preciso ter muito cuidado com o diagnóstico, não confundir uma birra, não confundir uma manha. O diagnóstico, geralmente, ele não é feito de um dia para o outro. Leva no mínimo 6 meses para sair um diagnóstico, com observação da escola, observação na casa. Até tem uma mãe, quando eu trabalhei em 2012 como orientadora educacional, uma mãe, ela relatava muito que na casa a criança tinha esse comportamento, mas na escola ela não tinha. Então ela entrou, ela procurou ajuda de especialista, a escola orientou que ela então procurasse ajuda de um especialista, porque ela não estava sabendo lidar, e que na escola esse adolescente ele não tinha o comportamento que tinha na casa. Então tudo que ela narrava para nós, a gente começou a observar. Na escola não tinha, muito ao contrário. A criança conseguia interagir, socializar, seguir as regras de convivência, e na casa não. Então, o que aconteceu? A mãe passou no especialista, falou tudo o que acontecia na casa, nós mandamos um relatório da escola para esse especialista e ele não deu o diagnóstico de TOD. A criança simplesmente desobedecia, desafiava o pai e a mãe na casa para chamar a atenção, fazia uma manha, uma birra, tinha ansiedade na casa. Então o problema não era que tinha um transtorno, a criança não tinha o transtorno. Então por isso é importante a observação de ambos, da família e da escola. E o diagnóstico deve ser feito por um especialista da área da saúde mental, né? E geralmente, né, esse transtorno, ele é caracterizado por não acontecer apenas em um ambiente. Tem que ser em todos os ambientes em que a criança está. Como eu disse, a história dessa mãe, né, relatei para vocês a história dessa mãe. Nada explicava que a criança na casa tinha um comportamento e na escola outro, então não era. Então esse transtorno opositivo desafiador, ele é um transtorno que no convívio social a criança tem, independente do ambiente que ela estiver, na casa, com amigos, na escola, tem esse comportamento. Aí sim é feito um diagnóstico desse transtorno.